Olá, você vai ver nesta edição. Porto dos Gaúchos ultrapassa limite máximo da LRF e contas têm parecer contrário. Balanço de Planalto da Serra de 2018 recebe parecer contrário e favorável. TCE emite parecer favorável às contas de outras prefeituras com recomendações. Os detalhes agora no TCE Notícias. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf tomou posse como presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso na tarde desta segunda-feira. Maluf assume o cargo para o biênio 2020-2021. A sessão especial marcou a posse da 55ª mesa diretora do TCE. Além do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, também foram empossados o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto como vice-presidente e o conselheiro interino Moisés Maciel como corregedor-geral. Todos os detalhes da cerimônia de posse você acompanha aqui na próxima edição do TCE Notícias. Por unanimidade e em consonância com parecer do Ministério Público de Contas, o Pleno do TCE de Mato Grosso emitiu parecer contrário à aprovação das contas anuais de governo exercício de 2018 do município de Porto dos Gaúchos. Entre as irregularidades constatadas, o município excedeu o limite dos gastos com pessoal. Na análise das contas anuais do município de Porto dos Gaúchos, a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso constatou 3 irregularidades, sendo elas: gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes e irregularidade referente à gestão fiscal financeira. Quanto ao limite da LRF ultrapassado pelo município, o gestor alegou que houve erro material pela unidade de instrução, pois teria incluído indevidamente nas despesas de gastos com pessoal serviços terceirizados, sem a devida comprovação nos autos. Porém, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, pontuou que mesmo com esse apontamento da defesa, ainda houve irregularidade. Ainda assim, o limite da despesa com o pessoal do Poder Executivo seria de 56,29%, ultrapassando o limite máximo de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator ressaltou que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal são mecanismos de controle que visam a preservação do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas dos entes da Federação. Por isso, a extrapolação da Lei de Responsabilidade resultou na emissão de parecer contrário à aprovação das contas. Ressalto que essas irregularidades, por ser de natureza gravíssima, é suficiente para ensejar a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais do governo, ainda mais porque, no caso concreto, não há atenuante para a conduta do gestor. Por fim, no que tange as outras 2 irregularidades remanescentes nos autos, mantenho com expedição de recomendações. Entre as recomendações expedidas ao chefe do Poder Executivo Municipal estão que adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da LRF, que promova a redução dos gastos com despesas de pessoal do Executivo, aperfeiçoe o cálculo do superávit financeiro para fins de abertura de crédito, adote medidas efetivas no exercício visando o atingimento da meta de resultado primário previsto no anexo de metas fiscais e que envie corretamente os registros ou nas demonstrações contábeis por meio do sistema Aplique. As contas anuais de governo de 2018 da Prefeitura de Planalto da Serra receberam parecer contrário e favorável do TCE. Veja agora os detalhes desse julgamento. O Executivo de Planalto da Serra esteve em 2018 sob a gestão de Rosimar Alves Pereira, de 1º de janeiro a 29 de novembro, e de Dênio Peixoto Ribeiro, de 30 de novembro a 31 de dezembro. Em relação a este último,
O relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, apontou que houve o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à despesa com pessoal. O conselheiro relator também destacou a conduta proativa do referido gestor de regularizar parte das impropriedades identificadas no processo sob a responsabilidade do antecessor. Por isso, a gestão de Dênio Peixoto Ribeiro recebeu parecer prévio favorável à aprovação. Já em relação ao período que Rosimar Alves Pereira esteve à frente da Prefeitura, foram identificadas irregularidades como insuficiência financeira de R$ 2.205.000 para o cumprimento dos restos a pagar processados e não processados e déficit na execução orçamentária no montante de R$ 66.500. Apesar de cumprimento dos limites constitucionais e de despesas com pessoal, restou configurada a irregularidade gravíssima, atinente ao déficit de execução orçamentária, sem incidência de atenuante, agravada pela insuficiência financeira, inclusive por fontes para pagamento de restos a pagar, além de piora dos indicadores relativos ao endividamento do município de Planalto da Serra. Além de votar pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação a este período, foram feitas recomendações ao chefe do Poder Executivo e ainda a determinação para a instauração de tomada de contas ordinária com a finalidade de apurar o montante devido de encargos moratórios que foram gerados pelo atraso das contribuições partes segurados e patronal referentes ao período de janeiro a dezembro de 2018. 6 prefeituras receberam parecer favorável à aprovação às contas anuais do exercício de 2018, mas com recomendações. Confira. De relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, os balanços de governo de 2018 das prefeituras de Vila Rica, Santa Terezinha, São José do Rio Claro, Porto Estrela e Ipiranga do Norte apresentaram diversos pontos positivos. Todos seguiram, por exemplo, os dispositivos constitucionais nos investimentos previstos na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo com o mínimo de 25%. Os investimentos na área da saúde também estiveram acima do mínimo de 15%, estabelecido pela Constituição Federal. No caso da Prefeitura de Vila Rica, o relator do processo justificou como foi feito o cálculo relacionado aos gastos com o pessoal do Poder Executivo Municipal e o posicionamento do Tribunal de Contas diante desse cenário. Aplicando a resolução de consulta número 19 de 2018, na sua modulação dos efeitos, que basicamente diz que quando a extrapolação do limite com despesa com pessoal decorrer exclusivamente da mudança de metodologia da apuração das despesas com pessoal, ou seja, da base de cálculo, se aplica-se a modulação no sentido de não reprovar as contas em razão dessa mudança metodológica. Em todos os casos, por conta das falhas encontradas nos balanços, entre as recomendações feitas aos respectivos chefes dos poderes executivos municipais, que adotem as providências necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente e que observem o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até amanhã.